dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de setembro de 2020, são 8 horas da manhã. E na Folha de São Paulo, foto com Bolsonaro e Centrão marca fim de status de Guedes como superministro da Economia. Guedes foi enquadrado por aliados que venderam a ideia de que, para fazer andar a agenda de governo, ministro tem que entender que não manda em tudo. A ação da Polícia Federal no Amazonas gera crise interna, bate-boca e troca de acusações. Em ofícios, um dos envolvidos disse estar à disposição para resolver pessoalmente qualquer questão julgada mal resolvida. Bolsonaristas não acertam candidatura única em São Paulo e reavaliam organização para 2022. Para marqueteiro da Aliança pelo Brasil, vácuo se deve ao racha do PSL liderado pelos paulistas. Após saída de Deltan, Aras articula encurtar duração da Lava Jato e reduzir procuradores. Procurador-geral que trava embate com Força-Tarefa de Curitiba avalia prorrogar equipe menor por tempo menor. Substituto de Deltan no comando da Lava Jato em Curitiba é descrito como linha dura. Procurador Alessandro Oliveira integra desde 2018 grupo de operação na PGR e não entregou cargo em meio à crise com Aras em junho. Deltan foi arquiteto do fenômeno de mídia e de condenações na Lava Jato. Procurador montou equipe que obteve o maior número de delações e provas de corrupção da história e usou, isso dizemos nós, a Lava Jato em benefício pessoal, como mostrou o Intercept. E o STJ deve confirmar nesta quarta-feira o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. Integrantes do Supremo querem disciplinar remoção temporária de chefes de executivo estaduais. E Glenn Greenwald, do Intercept, vê Dallagnol desacreditado e em desgraça. É por isso que os centros de poder odeiam a liberdade de imprensa, diz jornalista que revelou o Vaza Jato. Convido a todos os que assistem o canal do Blog da Cidadania a assistirem a live do meio-dia desta terça-feira, 2 de setembro, que vai versar sobre o fim da Lava Jato. E a polícia mata um ciclista negro em Los Angeles com ao menos 10 tiros pelas costas. Agentes alegam que ele derrubou arma quando tentou fugir da abordagem. Desemprego limita a recuperação e torna incerta a retomada da economia. O país só deve voltar em 2022 ao nível de atividade econômica que havia antes da pandemia, que já era baixo. Declaração de Bolsonaro sobre vacina contra a Covid-19 preocupa pelo potencial anti-vacinação. Presidente que já ironizou imunização desenvolvida na China falou em não obrigação de vacinar. Ele causa um problema seríssimo, colocou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República a dizer que as pessoas não precisam tomar vacina se não quiserem e ainda por cima ainda fez um ataque direto à ciência. Saída de Deltan não altera plano de Aras para mudar força-tarefa da Lava Jato. O Procurador-Geral tem até o dia 10 deste mês para decidir se renova o grupo. STJ autoriza mulher a mudar nome para não lembrar de pai que a abandonou. É o primeiro precedente de autorização de modificação de nome por questão psicológica. O Conselho de Museologia faz denúncia ao Ministério Público Federal por contratação pelo ministro enrolado do Turismo para o Museu Nacional de Belas Artes. O ministro exonerou uma museóloga de carreira, Cláudia da Rocha, e nomeou uma psicóloga para o cargo. E o movimento anti-aborto denuncia médico que fez aborto de menina capixaba estuprada. Os fanáticos religiosos enviaram queixa contra Olímpio Moraes Filho ao Conselho de Medicina de Pernambuco. Vale dizer que o médico está coberto pela lei, havia autorização judicial para fazer o aborto na criança abusada,
que não queria ser mãe aos 10 anos de idade, como querem esses psicopatas. No Estadão, análise da despedida de Deltan. Ela reforça o discurso político e dá pistas sobre sua atuação. Tom dado pelo procurador à sua despedida, mesclando a emotividade de pai ao engajamento de militante, dá boas pistas e para onde o desfecho deve caminhar. E deve caminhar para a política. É outro que vai seguir a linha de Sérgio Moro. E Bolsonaro diz que vai retirar cálculo maior que grão de feijão na bexiga e eu poupo os leitores de maiores considerações sobre esse caso. E a polícia apreende 10 mil reais em endereço ligado aos leões de chácara, aos capangas que o prefeito do Rio, o Crivella, contratou para hostilizar a imprensa, para impedir que fale sobre ele. No Globo, a resposta de Bolsonaro a quem critica seu apoio para Arthur Lira presidir a Câmara. Ele diz que se acharem alguém melhor, do ponto de vista político, do que ele, que apresente o nome. E quebra de sigilo mostra que ex-assessor de Carlos Bolsonaro retirou todo o salário em espécie. Extratos mostram saques de 90 mil reais. Funcionário atuou para o vereador e no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Era um esquema só. E o 7 de setembro desse ano não dará palanque para Bolsonaro dar os seus showzinhos e fazer os seus discursos reacionários. E o Dallagnol é só a primeira de outras baixas que virão na Lava Jato de Curitiba. A saída de Dallagnol da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba não será a única baixa. O novo coordenador da Lava Jato prevê continuidade da equipe e quer aparar arestas e critica maniqueísmos. Será que ele quer dizer o que com isso? Será que é o que nós estamos pensando? E o TSE libera a candidatura de fichas sujas que estariam impedidos de disputar as eleições desse ano. Sorte é sorte, diz ministro Alexandre de Moraes sobre políticos beneficiados. Inquérito no STF sobre as denúncias de Moro contra Bolsonaro está parado há quase um mês. E aí vamos fazendo a leitura do que está acontecendo no país. As diferenças entre os afastamentos de Wilson Witzel e Luiz Fernando Pezão. Em resumo, o que diz essa matéria é que, para quem acha que Witzel foi alvo de arbitrariedade, a arbitrariedade contra o ex-governador do Rio, Pezão, teria sido ainda maior. E o STF vira tábua de salvação para Witzel antes de julgamento no STJ. Ele espera que o STF desfaça o que o STJ deve fazer nesta semana. O Witzel deve ser derrotado no STJ por uma votação acachapante, segundo a Veja. Ainda na Veja, governador interino do Rio se encontrará com Guedes nesta quinta-feira. Cláudio Castro terá agenda com o ministro da Economia em Brasília. A reunião foi marcada pelo senador Flávio Bolsonaro. E isso tem 1001 significados. Índice de transmissão no Brasil é o menor desde o início da pandemia. Dados são do Centro de Pesquisa do Imperial College em Londres e podem indicar uma estabilização do contágio da doença. Só que estabilização não é redução. No Correio Brasiliense, reforma administrativa segue nesta quinta para o Congresso e valerá só para novos servidores. Entre as alterações propostas pela economia estariam a flexibilização da estabilidade no emprego, a redução de salários de acesso de carreira e a revisão de benefícios, além da diminuição na quantidade de funções. Prorrogação do auxílio emergencial a R$300 vai custar 25 bilhões mensais aos cofres públicos. Se custava 50, R$600, 300 vai custar 25. Guedes mira nos mais ricos para poder criar programa social robusto. Pelo jeito, Guedes desistiu de desfazer programas sociais para pobres
e resolver chamar os ricos a contribuírem nessa situação. No jornal Valor Econômico, Bolsonaro anuncia reforma administrativa e prorroga o auxílio emergencial. E deputados aprovam a nova lei do gás. Esse projeto impede que produtoras de gás atuem em toda a cadeia econômica da commodity, inclusive chegando até a distribuição. Só Deus sabe o que já passei dentro dessa sala, diz o Bolsonaro. É o mimimi sobre a facada que não para nunca. A articulação petista para tirar Tato da disputa em São Paulo fracassa. O candidato petista, que não está conseguindo empolgar nem o próprio PT, a Prefeitura de São Paulo, não quer ceder a vaga. E o impeachment de Crivella vai à votação. O prefeito do Rio é acusado de montar uma rede de servidores para cercear o trabalho da imprensa e impedir queixas de cidadãos sobre o atendimento nas unidades municipais de saúde. Não acredite em ação orquestrada contra a Lava Jato, diz o novo chefe da operação, segundo a CNN. E o governo federal perde até 140 milhões ao ano com o modelo atual de compra de passagens, diz a CGU no portal G1. E o governo federal gastará 1,5 bilhão, segundo o caderno Metrópolis, para contratar 10,5 mil temporários. E máscaras podem mudar a forma como reconhecemos as pessoas, dizem estudos. Segundo os pesquisadores, o ser humano costuma usar toda a área da face para identificar outras pessoas, processo que é dificultado com os itens de proteção. Minha amiga, meu amigo, nós terminamos por aqui e meio-dia estaremos de volta numa live muito importante sobre o fim da Lava Jato. Aguardamos vocês.